Olá, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra de graça para nossas vidas. Hoje, domingo, Dia dos Pais, eu quero trazer uma palavra que traz à memória o nosso Pai Celestial, o Pai dos Pais. E eu tenho certeza que essa palavra lhe mostrará ainda mais o amor sublime desse Pai que sempre, ao meditar, ao ler, ao se deparar, nos constrange. Eu quero primeiro estar lendo um versículo que é chamado de texto áureo da Bíblia por alguns, versículo de João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi tão imensurável, tão sublime, tão profundo, que Ele nos amou, e ao nos amar, Ele deu o seu próprio Filho. Ele deu o seu Filho com um propósito de morrer. Então o tema dessa palavra é nascido para morrer, para que eu e você possamos viver. Em Lucas capítulo 2, versículo 12, diz assim: e este será o sinal para você. Você encontrará um bebê embrulhado em panos, deitado em uma manjedoura. Talvez você até conheça a história do nascimento do nosso Senhor Jesus em Belém. A Bíblia diz que, quando chegou a hora, Maria deu à luz ao seu filho primogênito e envolveu em panos e o deitou em uma manjedoura. Como a gente acabou de ler esse capítulo de Lucas, capítulo 2, o livro de Lucas, capítulo 2, se você der sequência, você vai ver o nascimento do nosso Senhor Jesus, ali 6 e 7. Mas você já se perguntou por que o anjo disse aos pastores que o bebê estaria embrulhado em panos e deitado em uma manjedoura, e isto seria um sinal? É interessante e necessário dizer que sinal significa algo para o futuro. Não é algo simplesmente para aquele momento, expressa algo no futuro. Uma manjedoura, na verdade, uma calha de alimentação para o gado. E talvez você saiba como é, né? Naqueles dias, basicamente, se fazia de grandes blocos retangulares de pedra e uma calha era cortada e então colocada ali no meio. E exatamente neste local, o nosso Senhor Jesus foi envolto em panos e foi colocado nessa calha, entre essas rochas, essa pedra que era um local de alimentação. Mas a gente se pergunta por que isto era um sinal? Por que foi dito que isto seria um sinal? Talvez se você já tivesse visto a tumba vazia de Jesus, um lugar chamado Tumba do Jardim em Jerusalém, você teria notado que o lugar onde seu corpo foi colocado, dentro era uma tumba escavada em uma rocha e se assemelha a uma vala em uma pedra. A Bíblia diz que após a crucificação e morte de Jesus, José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, embrulhou em linho e o colocou em uma tumba talhada em uma rocha. Isso está em Marcos 15, versículo 43 e versículo 46. Você pode ver a semelhança, consegue enxergar a semelhança do que eu falei? Enrolado em panos e depositado em uma manjedoura. O menino Jesus seria um dia envolto em linho e colocado em uma tumba. Esse era o sinal ao qual o anjo estava se referindo e apontou, na verdade, a morte
do Senhor Jesus. Jesus era e foi o único filho que nasceu para morrer. Em toda a humanidade, ele foi a única pessoa que nasceu com o propósito de morrer. Depois que a gente percebe isso, o quanto Deus nos ama, entenderemos que ele entregou seu filho para este único propósito e que seu filho veio voluntariamente para esse único objetivo: morrer na cruz pelos seus e pelos meus pecados. Você pode imaginar viver sua vida sabendo que está apenas se qualificando para morrer? Essa foi a vida que Jesus viveu. Ele viveu para morrer. O Pai o deu com um propósito designado: morrer por nós, para que possamos viver e desfrutar uma vida completamente abundante hoje. Então, se talvez você, como eu, que já tenha perdido o seu pai nesta terra, seu pai genético, e não haja alguém para parabenizar, eu quero te dizer que existe um Pai no céu, que é Pai de todo aquele que crê, que Ele revelou seu amor para você. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, em que entregou seu Filho para morrer por todos nós. Talvez hoje, domingo, Dia dos Pais, você possa olhar alguém que deu o mais precioso para que você hoje possa estar comemorando o Dia dos Pais. Eu, Peterson, te parabenizo, meu Deus, meu Pai, pelo seu amor eterno, sublime, imensurável por mim, e não somente por mim, para todo aquele que crê. Feliz Dia dos Pais. Obrigada, Senhor. Amém.